Em uma biblioteca secreta do Vaticano, existe um livro que promete revelar as leis que governam toda a realidade. Por séculos, esse conhecimento foi guardado a 7 chaves, até hoje. Em 1908, um grupo de 3 mestres anônimos decidiu desafiar o silêncio milenar. Eles publicaram um manuscrito que abalaria para sempre as fundações do conhecimento esotérico, o Kybalion. Este não é apenas mais um livro sobre espiritualidade, é um manual operacional do universo. Nos próximos minutos, você descobrirá por que esse conhecimento foi considerado perigoso demais para as massas e como ele pode transformar completamente sua realidade. O mistério que envolve o Kybalion começa muito antes de sua publicação em 1908. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude deste conhecimento, precisamos voltar ao Egito Antigo, onde um ser legendário, conhecido como Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, primeiro codificou esses ensinamentos. Os antigos o consideravam a própria encarnação da sabedoria divina, uma ponte entre os deuses e a humanidade. Durante milênios, esses ensinamentos foram transmitidos apenas oralmente, de mestre para discípulo, em câmaras secretas dos templos egípcios. O motivo? Esse conhecimento era considerado extremamente perigoso nas mãos erradas. Imagine uma tecnologia avançada sendo entregue a uma civilização primitiva. O potencial para o caos seria imenso. Da mesma forma, os princípios herméticos poderiam ser usados tanto para elevação quanto para manipulação. Os grandes filósofos da antiguidade, como Pitágoras e Platão, viajaram ao Egito para serem iniciados nesses mistérios. Eles retornavam transformados, trazendo consigo fragmentos desse conhecimento que influenciariam o desenvolvimento de toda a filosofia ocidental. No entanto, sempre mantiveram um véu de mistério sobre suas fontes, preservando o juramento de sigilo que haviam feito. Durante a Idade Média, enquanto a Europa mergulhava na escuridão intelectual, os ensinamentos herméticos encontraram refúgio nas sociedades secretas. Alquimistas, Rosacruzes e maçons preservaram esses princípios por meio de símbolos e alegorias. Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, era secretamente um estudioso do hermetismo. Seus cadernos pessoais, descobertos séculos depois, revelam extensas anotações sobre alquimia e princípios herméticos. O que torna o Kybalion tão revolucionário é que ele foi a primeira obra a apresentar esses ensinamentos de forma clara e sistemática, sem o véu do simbolismo obscuro. Os 3 iniciados, como se autodenominaram os autores, quebraram um silêncio de milênios porque acreditavam que a humanidade estava pronta para esse conhecimento. Eles compreenderam que o mundo moderno precisava desesperadamente dessa sabedoria antiga. Mas por que esse conhecimento era considerado tão perigoso? A resposta está no poder transformador dos 7 princípios herméticos. Eles não são meras teorias filosóficas, são chaves operacionais para modificar a realidade. Quando você compreende que o universo é mental, princípio do mentalismo, e que tudo está em constante vibração, princípio da vibração, percebe que seus pensamentos são literalmente forças criadoras. Essa compreensão ameaçava diretamente as estruturas de poder estabelecidas. Imagine uma população inteira descobrindo que pode reprogramar sua própria realidade, que não precisa aceitar as limitações impostas por sistemas de crença externos. É por isso que, ao longo da história, aqueles que detinham poder sempre tentaram controlar o acesso ao conhecimento transformador. Hoje, mais de um século após sua publicação, o Kybalion continua sendo um dos textos mais controversos e mal compreendidos da literatura esotérica. Muitos o leem superficialmente, tratando como mais um livro de autoajuda, sem perceber que suas páginas contêm um sistema completo de transformação da consciência. Nos próximos blocos, vamos desvendar cada um dos 7 princípios e aprender como aplicá-los de forma prática em nossa vida. Através das eras, o conhecimento hermético foi preservado em 7 princípios fundamentais que explicam como todo o universo funciona. Estes não são conceitos abstratos ou teorias filosóficas. São leis operacionais que governam toda a realidade, desde o movimento dos átomos até a formação de galáxias. Hoje, a física quântica e a neurociência começam a validar o que os antigos mestres já sabiam. O primeiro princípio, o mentalismo, estabelece que o todo é mente. Este é o fundamento de toda manifestação.
O universo é essencialmente mental, e a realidade que experimentamos é uma projeção do pensamento divino. A ciência moderna confirma isso ao descobrir que, no nível quântico, a consciência do observador afeta diretamente o comportamento da matéria. Seus pensamentos literalmente criam sua realidade. O segundo princípio, a correspondência, nos ensina que, como é em cima, é embaixo. Esta lei revela que os mesmos padrões se repetem em todos os níveis da existência. É por isso que encontramos as mesmas estruturas matemáticas em uma concha do mar e em uma galáxia espiral. Seu microcosmo pessoal reflete perfeitamente o macrocosmo universal. A vibração, terceiro princípio, mostra que nada está parado, tudo se move. Da mais densa matéria ao pensamento mais sutil, tudo está em constante vibração. A diferença entre saúde e doença, abundância e escassez, amor e medo é simplesmente uma questão de frequência vibratória. Ao elevar sua vibração conscientemente, você transforma sua realidade. O quarto princípio, a polaridade, revela que tudo é dual. Cada coisa tem seu oposto, mas esses opostos são idênticos em natureza, diferindo apenas em grau. Amor e ódio, luz e escuridão, quente e frio são extremos da mesma coisa. Compreender isso permite transmutar estados negativos em positivos por meio da mudança gradual de polaridade. O ritmo, quinto princípio, demonstra que tudo flui. A vida move-se como um pêndulo entre polos opostos, sucesso e fracasso, alegria e tristeza, ação e repouso. Em vez de resistir a esses ciclos naturais, o mestre hermético aprende a surfar suas ondas, mantendo o equilíbrio interior independentemente das circunstâncias externas. O sexto princípio, causa e efeito, estabelece que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Não existe acaso no universo. Cada acontecimento é um elo em uma cadeia infinita de causas e efeitos. Quando você assume responsabilidade por sua realidade, torna-se causa consciente em vez de efeito inconsciente. O sétimo e último princípio, o gênero, revela que tudo tem seus princípios masculino e feminino. Isso vai além do sexo biológico. Refere-se às energias criativas complementares presentes em toda a natureza. O equilíbrio entre ação, masculino, e receptividade, feminino, entre lógica e intuição, entre força e gentileza, é essencial para a maestria. Maria Silva sempre se considerou vítima das circunstâncias. Cresceu em uma família pobre, enfrentou depressão severa e acumulava dívidas. Ao descobrir o princípio da polaridade em Kybalion, começou a perceber que poderia transmutar gradualmente sua realidade. Em vez de se afundar na negatividade, passou a buscar o polo positivo em cada situação. Em 18 meses, superou a depressão, quitou todas as dívidas e abriu seu próprio negócio. João Santos era um empresário à beira da falência quando encontrou o Kybalion. Aplicando o princípio do ritmo, compreendeu que momentos de crise são naturais e necessários para o crescimento. Em vez de lutar contra o ciclo descendente, usou esse período para reestruturar seu negócio. Quando o pêndulo começou a subir novamente, sua empresa estava mais forte e resiliente, triplicando o faturamento no ano seguinte. A história de Ana Oliveira demonstra o poder do princípio da causa e efeito. Após 3 relacionamentos fracassados, percebeu que estava constantemente atraindo parceiros que abandonavam. Ao examinar as causas em seu próprio comportamento e crenças, identificou padrões de abandono que vinha reproduzindo desde a infância. Trabalhou conscientemente para curar essas causas e hoje mantém um relacionamento saudável e duradouro. Dr. Roberto Mendes, cirurgião renomado, revolucionou sua prática médica ao compreender o princípio da vibração. Começou a preparar seus pacientes mentalmente antes das cirurgias, utilizando técnicas de harmonização vibracional. Os resultados foram tão impressionantes que seu método virou objeto de estudo em uma universidade. Pacientes apresentavam recuperação 40% mais rápida e menos complicações pós-operatórias. A transformação de Luciana Ferreira ilustra o princípio do mentalismo em ação. Paraplégica após um acidente, os médicos disseram que jamais voltaria a andar. Aplicando as técnicas de visualização hermética, começou a reprogramar sua mente subconsciente. Contra todas as expectativas médicas, recuperou parcialmente os movimentos das pernas em 2 anos de prática consistente. Carlos Mendonça, trader profissional, utilizou o princípio da correspondência para revolucionar sua abordagem ao mercado financeiro. Percebeu que os padrões de crescimento e retração do mercado espelhavam perfeitamente os ciclos da natureza.
Desenvolveu uma estratégia de investimentos baseada nessas correspondências naturais, alcançando resultados consistentes mesmo em mercados voláteis. O caso de Patrícia Rocha demonstra como o princípio do gênero pode transformar a criatividade. Artista plástica bloqueada havia anos, descobriu que estava operando apenas com energia masculina, força, ação, controle. Ao integrar conscientemente a energia feminina, receptividade, intuição, fluxo, sua arte floresceu. Hoje, é uma das artistas mais requisitadas em sua área. Essas histórias reais demonstram que os princípios herméticos não são mera teoria, são ferramentas práticas de transformação quando aplicados com compreensão e consistência. Cada pessoa encontrou sua própria forma de trabalhar com essas leis universais, mas todas compartilham um elemento comum: a mudança da consciência de vítima para criadora. O erro fundamental que a maioria das pessoas comete ao descobrir o conhecimento hermético é tentar aplicar os princípios de forma fragmentada e superficial. Leem o Kybalion como mais um livro de autoajuda, pegando apenas os conceitos que parecem mais convenientes e ignorando a natureza integrada e sistemática desse conhecimento. Muitos se empolgam com o princípio do mentalismo e concluem que basta pensar positivo para transformar a realidade. Ignoram completamente que os pensamentos precisam estar alinhados com todos os outros princípios para serem efetivos. Sem compreender a vibração, não percebem que seus estados emocionais negativos sabotam suas afirmações positivas. Outro erro comum é tentar forçar manifestações ignorando o princípio do ritmo. Pessoas querem resultados instantâneos e ficam frustradas quando enfrentam períodos de aparente estagnação ou retrocesso. Não compreendem que esses ciclos são necessários e que a verdadeira maestria está em aprender a trabalhar com eles, não contra eles. A falta de compreensão do princípio da polaridade leva muitos a tentarem eliminar completamente o negativo de suas vidas. Essa é uma batalha fadada ao fracasso. Onde existe luz, existe sombra. O segredo está em aprender a transmutar energias negativas em positivas, não em tentar suprimi-las ou negá-las. Talvez o erro mais sutil seja ignorar o princípio da correspondência em sua aplicação prática. Pessoas tentam mudar aspectos específicos de suas vidas sem perceber que tudo está interconectado. Querem abundância financeira, mas mantêm escassez emocional. Desejam relacionamentos saudáveis, mas não cultivam autorrespeito. A incompreensão do princípio de causa e efeito leva muitos a focarem apenas nos efeitos que desejam, sem fazer o trabalho necessário no nível das causas. Querem mudar suas circunstâncias externas sem transformar seus padrões internos de pensamento, sentimento e comportamento que criaram essas circunstâncias. O desequilíbrio do princípio do gênero é epidêmico em nossa sociedade. Excesso de energia masculina, fazer, conquistar, controlar, sem o equilíbrio da energia feminina, ser, receber, fluir, leva à exaustão e ao burnout. Pessoas tentam forçar manifestações em vez de permitir que elas fluam naturalmente. A boa notícia é que esses erros podem ser corrigidos por meio da compreensão e aplicação integrada dos princípios. No próximo bloco, revelaremos um mapa prático para implementar esse conhecimento de forma holística e efetiva. O primeiro passo para utilizar os princípios herméticos como ferramentas de libertação é compreender que você não está preso na Matrix. Você é parte do sistema que a cria. O princípio do mentalismo revela que sua mente é uma extensão da mente universal. Você não é uma vítima da realidade. Você é um dos seus programadores, mesmo que inconscientemente até agora. A chave para reprogramar a Matrix está no princípio da correspondência. Sua realidade externa é um espelho perfeito de seus padrões internos. Em vez de tentar mudar as circunstâncias diretamente, comece identificando e transformando os programas mentais e emocionais que as criam. Como dentro, assim fora. O princípio da vibração oferece a ferramenta prática para essa transformação. Por meio da lei da transmutação mental, você pode elevar conscientemente sua frequência vibratória. Comece cada dia com práticas que elevem sua vibração. Meditação, gratidão, exercício, música elevada, serviço aos outros. Mantenha um diário vibracional para rastrear o que eleva e o que diminui sua frequência. A Matrix opera por meio da dualidade, mas o princípio da polaridade nos mostra como transcendê-la. Em vez de julgar experiências como boas ou más, aprenda a ver tudo como diferentes gradações da mesma energia.
Quando enfrentar uma situação desafiadora, pergunte: como posso transmutar essa energia em seu polo positivo? O princípio do ritmo revela que a Matrix não é estática, ela está em constante fluxo. Sincronize suas ações com esses ritmos naturais. Identifique seus ciclos pessoais de energia alta e baixa, criatividade e introspecção, expansão e consolidação. Planeje suas iniciativas de acordo com esses ritmos, em vez de lutar contra eles. Por meio do princípio de causa e efeito, você assume o papel de causa consciente em sua realidade. Comece um diário de causação consciente. Para cada efeito que deseja criar, identifique e implemente 3 causas práticas em diferentes níveis: mental, emocional e físico. Lembre-se, pequenas causas consistentes criam grandes efeitos ao longo do tempo. O princípio do gênero fornece a chave final: equilibre suas energias masculina e feminina. Alterne conscientemente entre períodos de ação focada, masculino, e receptividade intuitiva, feminino. Crie espaço para ambos, fazer e ser. A verdadeira manifestação acontece quando essas energias trabalham em harmonia. Esse mapa não é uma fuga da realidade, é um guia para navegar e co-criar conscientemente com as leis universais. À medida que você integra esses princípios em sua vida diária, a Matrix deixa de ser uma prisão e se torna um campo infinito de possibilidades criativas. Você não precisa escapar do sistema, você precisa despertar para seu papel como um dos seus arquitetos conscientes. Ao longo deste vídeo, exploramos alguns dos princípios mais profundos e transformadores do Kybalion. Vimos como o princípio do mentalismo revela o poder criador de nossos pensamentos, como a lei da correspondência nos permite decodificar os padrões universais, como a vibração explica a natureza energética de toda a realidade e como o ritmo nos ensina a fluir com os ciclos naturais da vida. Mas lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas informação. O verdadeiro poder desses princípios só se manifesta quando você começa a trabalhar conscientemente com eles em sua vida diária. Comece observando como essas leis já operam em sua experiência. Identifique seus padrões mentais dominantes. Note as correspondências entre seu mundo interno e externo. Preste atenção às suas frequências vibratórias e reconheça os ritmos naturais de sua vida. Para aprofundar sua compreensão e prática desses princípios, preparei um guia especial chamado Manual Prático do Hermetismo Moderno. Nele, você encontrará exercícios específicos, meditações guiadas e ferramentas práticas para aplicar cada um dos princípios herméticos em sua vida. O link está na descrição do vídeo. Se este conteúdo ressoou com você, não guarde esse conhecimento só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa despertar para essas verdades. Deixe seu comentário compartilhando qual princípio mais impactou você e como pretende aplicá-lo em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossa próxima exploração dos mistérios herméticos. Até o próximo vídeo e lembre-se, você é o criador de sua realidade.